Olá, alunos do Sistema Positivo de Ensino, tudo bem? Eu sou o professor Jean e hoje faremos a resolução do simulado 2 do Enem da disciplina de Educação Física, beleza? Me acompanhem lá, vamos lá. Questão 2. Por que nós começaríamos pela questão 2? Porque a questão 1 eu já utilizei naquela questãozinha mais trabalhosa, a questãozinha mais power, e eu peço que você dê uma olhadinha lá para você ver a diferença e como é trabalhada uma questão bem tranquilinha do Enem, tá? Então o Enem exige que você tenha uma leitura maior das questões, tá? Leiam com atenção, leiam o texto 10 vezes se for preciso. Então por isso que tem que saber otimizar bem o tempo para a realização da prova do Enem. Tudo bem? Acompanhem lá. Erros na malhação. Os exercícios que mais oferecem riscos durante a adolescência são os que visam o aumento da massa muscular, ou seja, a hipertrofia, como a musculação e o remo. Com esse objetivo, só devem ser feitos após o pico de estirão do crescimento. Então, muitos alunos às vezes vêm e perguntam para a gente, né? Professor de Educação Física tem mais uma atividade com os alunos. Professor, eu tenho tantos anos, eu poderia fazer academia? Eu sempre falo que sim, com certeza. Cuidado. Sim, mas com aquele cuidado, né, de não pegar muito pesado, né? Se não passou dessa parte do estirão de crescimento ainda, tem que tomar bastante cuidado. Então, quando que ocorre o pico do estirão? Nos meninos entre 14 e 16 anos e nas meninas entre 12 e 14 anos. Tá? Como identificar se ele já aconteceu? Há a desaceleração do ganho de altura, então a pessoa já começa a estabilizar a altura. Os pelos pubianos estão completamente adensados, o pelo pubiano fica um pouco mais denso, tá? Então esse é também um sintoma que a pessoa já está passando ou já passou pelo pico do estirão. E nas meninas ocorre a primeira menstruação. Tá aí tudo bem? Tranquilo, né? Então os riscos de começar antes. Microtraumatismos na placa epifisária, tá? Então o que significa isso? Às vezes você está fazendo um exercício de carga muito pesada, pode ser com que essa coluna ela sofra, né? Essa parte da epífise ela sofra um pouquinho mais e você corte essa parte de crescimento e a pessoa não tem o crescimento que ela teria, ela fica um pouco mais encurtada, talvez pode ser isso também, tá? Redução na produção de hormônios, né? Então também é responsável pelo crescimento, então no caso do menino da testosterona, tá? Às vezes o menino não dá uma atrasada nessa parte hormonal do menino, certo? E retardamento da primeira menstruação, às vezes a menina tem um retardamento na menstruação. Aqui mostra também da lesão da coluna, então às vezes tem que entender que o adolescente, ele não é um adulto, o corpo dele não está totalmente formado ainda, então pode ter lesões. Então tem que tomar cuidado. Pode fazer academia? Sim, e deve, mas com precaução, tá? O que pode ser feito? Então a musculação pode ser realizada antes do pico de estirão, desde que não se vise ao ganho de massa muscular, não se vise a hipertrofia muscular. Nessas circunstâncias, devem ser praticadas as seguintes condições. A carga máxima deve ser de 5 kg, o peso vale para membros superiores e inferiores. Então ele dá 5 kg ali, mas entendo que cada corpo é um corpo, tá? Mas ele sugere 5 kg. O tempo de sessões não deve se exercer os 60 minutos, como sempre comento, tem pessoas que vão lá e falam assim, fiquei hoje 2 horas na academia. Fazendo o que 2 horas, gente? 50, 60 minutos, tá perfeito, fazendo bem direitinho. A pessoa que fica 2 horas na academia fica o quê? Conversando com os outros, só pode, né? E no máximo 3 vezes por semana para o corpo descansar. Tá? Principalmente a criança que tem a parte de crescimento tem que ter. Um adulto já pode treinar todos os dias, diferentes grupos musculares, sempre comento. Mas uma criança, um adolescente, ele tem que intercalar para o corpo dele se recuperar novamente. Várias academias ofertam a chamada musculação adaptada, feita sem pesos adicionais, e são usados para peso corporal, então como se fosse um treinamento funcional. E a resistência oferecida pelas próprias máquinas com o complemento progressivo de pequenas cargas. Tá? No caso da isometria, né, o aluno vai lá e faz estica a perna, né, e segura, faz um tempo e solta, seria a isometria. Outras atividades são indicadas também. Esportes coletivos, basquete, vôlei, futebol, handebol, tá? Lutas de forma não competitiva, somente para a melhoria do corpo, e aeróbicos, né? Utilização do oxigênio como fonte de energia, bicicleta, corrida, natação, entre outros. Vamos para a questão. Há pouco tempo, especialistas eram proibitivos quando se falava em musculação na adolescência, na puberdade. Então, antigamente, se falava assim, não, a pessoa faz essa academia, quer fazer academia. Quantos anos ela tem? 14. Não pode fazer. Não pode, eles proibiam, tá? Não era, faça com menos cargas, indicava outra, não, era proibido.
Ciente disso e da análise do infográfico, tem-se que A. Os meninos geralmente chegam à adolescência antes que as meninas. Antes que as meninas, será? Tá? Então, assim, as meninas aqui entre 12 e 14 anos, então elas chegam antes. Né? Se elas tiverem um pico de estirão antes, elas chegariam antes na adolescência. Tudo bem? B. A musculação na adolescência sem a intenção de ganho de peso e supervisionada é permitida. Sim. Tá? Se não tiver objetivo de hipertrofia muscular, ganho de massa muscular, simplesmente ela é permitida sim. Tá? C. Por que C está errado? A musculação com o objetivo de aumento de massa muscular pode ser praticada somente após os 12 anos. Não, ele está falando que você pode praticar antes todo tipo de exercício de maneira controlada. Tá? Os ebiatras, ou seja, ebiatras são aqueles os doutores que cuidam mais da parte da adolescência, tá? Cuidam dos adolescentes. Tem substituído a recomendação por uma proibição. Cuidar com o peso usado nos exercícios, tá? Recomendação por uma proibição seria o contrário, né? Substituir a proibição por uma recomendação. E a musculação não serve para evitar o estresse. Lembra que tanto a musculação como qualquer tipo de exercício físico libera a endorfina, que é a sensação de saciedade, a sensação de prazer. Melhorar o condicionamento cardiovascular, flexibilidade e habilidades motoras. Então, olha a palavrinha-chave de novo, sempre aparecendo, não. Esse talvez, esse porém, tomem cuidado. Tá? Sempre aparece nas questões do Enem, então tomem bastante cuidado. Certo? Então, a musculação, ela serve sim para evitar o estresse, melhorar o condicionamento cardiovascular, flexibilidade e habilidades motoras. Tá? Então, um não, talvez um porém, presta bem atenção. Questão 3. O wellness envolve muito mais do que aparência e estética, e em alguns lugares surge com o nome de wellness culture. E está ligado aos segmentos de viagens, spa, fitness, nutrição e tecnologia. Presta atenção, são palavrinhas mais contemporâneas. O termo se refere ao conceito amplo de bem-estar. Então, quando o wellness está falando de wellness, está falando de todo um bem-estar, não é só da parte física, né? Tem a parte mental, a parte de qualidade de vida e bem-estar. Ele é deslocado da ideia de procurar pelo bem-estar só em momentos pontuais, como para aliviar o estresse ou o desconforto, e passa a significar a obtenção do bem-estar na rotina. Tá? Na rotina, que hoje em dia, né, são muito puxadas de todo mundo, né? Tanto vocês como estudantes, nós como professores, trabalhadores e assim por diante. Estimulando as pessoas a adotarem um estilo de vida que traga mais equilíbrio e saúde, explica o M de mulher. O homem está em constante busca por uma prática corporal que possibilite o bem-estar global. Então, associando a prática de Pilates, tá, já está falando do Pilates, ao conceito de wellness, tem-se que o Pilates é uma das práticas corporais que contrariam o conceito de wellness. Olha a palavrinha-chave de novo, contrariam. Por que contrariam, será? Será que com você realizando Pilates, você não vai ter uma sensação de bem-estar? Tá? Por isso, deixa o seu dia muito melhor. Então, como assim contrariam? Olha como essas palavrinhas aqui, elas derrubam a nossa questão. Tá? Então, eles estão assim, o wellness está ligado ao Pilates, sim, ou o Pilates está ligado ao wellness. Tá? B. O Pilates melhora a respiração, corrige a postura, previne lesões, reduz a fadiga e estresse, além de potencializar a autoestima e o controle emocional. Simples. Estamos falando sobre bem-estar. Estamos falando, então, está dentro da cultura wellness. Tá? C. O Pilates é composto por um conjunto de exercícios de fortalecimento muscular e alongamento. Até aí tudo bem? Beleza. Que, após a sua prática, provoca fraqueza abdominal e dor nas costas. Então tem coisas assim, tem questões que só de você ler uma vez, não tem como você marcar. Concorda? Então, até aqui, beleza. Ó, Pilates composto por um conjunto de exercícios de fortalecimento muscular e alongamento. Legal, show de bola. Mas após a sua prática, provoca fraqueza abdominal. Pode ser que ele provoque dor nas costas se a pessoa não souber fazer ou se fizer de uma maneira errada, se forçar demais. Mas fraqueza abdominal, não. O objetivo do Pilates também é fortalecer o abdômen, certo? Então está errado. D. O Pilates é um método de bem-estar que engloba viagens, nutrição, spa e tecnologia. Afinal, é preciso registrar todos esses momentos e disponibilizar nas redes sociais.
Você está falando no texto aqui alguma coisa sobre isso? Então, o certo é você fazer, né, um exercício de pilates, wellness, e depois, ó, né, tirando fotinha. Nada a ver, né, gente? Então, porque hoje em dia, claro, todo mundo posta onde está fazendo, né? A maioria das pessoas tem aquela mania de chegar na frente do espelho da academia lá e hoje está pago. O que está pago? Hoje está pago. Por hoje está certo. Por hoje terminei. Hoje está pago. Né? Deu por hoje. E a fotinha lá no espelho e tal. Tem. Hoje em dia a população está engraçada. E o Pilates, associado ao conceito de wellness, usa o peso do próprio corpo na execução dos movimentos, mas ainda assim, e por isso mesmo, aumenta o mau humor. Será que o Pilates, como eu falei para vocês, assim, Pilates, musculação, qualquer atividade, simplesmente ela libera a endorfina. Acabei de explicar para vocês isso. Então, aumenta o mau humor, então você vai fazer Pilates, né, vai fazer um alongamento e tal, mal-humorado? Não, você vai liberar a endorfina e vai ter a sensação de saciedade, de prazer. Então a B estaria correta e a mais completa. Às vezes, gente, lá no Enem, você tem questões muito parecidas, tem questões que você tem certeza que é aquela questão, mas tem questões que estão itens mais completos. Então vá no item mais completo que adquire mais coisas do texto e assim por diante, tá? Segurança nos esportes. A ciência tem realçado inúmeros benefícios das atividades esportivas para crianças e adolescentes. Na medida em que melhoram o condicionamento físico, auxiliam na prevenção e tratamento da obesidade, favorecem a disciplina, constituem oportunidade de socialização, ajudando a valorizar as vitórias e aceitar as derrotas. Entretanto, a participação em esportes não é isenta de perigos, por isso é necessário conhecer os principais riscos de cada tipo de esporte e colocar em prática as medidas de segurança. Dessa forma, os seguintes itens devem ser avaliados antes de se iniciar a prática esportiva. Olha quantos itens tem. Então, é uma questão bem trabalhosa. Então, todo esportista deverá ser avaliado pelo pediatra antes de se iniciar atividades. O tipo de esporte deve ser escolhido de acordo com a idade, o crescimento, o peso, a altura, o desenvolvimento global e as características, habilidades e a preferência da criança ou do adolescente. Os equipamentos de proteção são indispensáveis para... Então, se eu for ler toda essa questão aqui, nós vamos ficar mais um tempão, né? Nós não temos tanto tempo assim, tá? Então, são alguns itens, tá? Itens que devem ser avaliados antes de iniciar a prática esportiva. Todos nós devíamos fazer isso, né? Ir num nutricionista, ir num cardiologista, pensar no corpo, né? Que é uma ferramenta que ela pode falhar. Então, temos que avaliar o corpo antes de fazer qualquer tipo de atividade física, certo? Vamos para a questão. Então, a Vera Lúcia, essa que é a autora dessa propaganda aqui, autora desse texto, né, dessa matéria, ela, ao tratar da segurança nos esportes, principalmente na infância e adolescência, permite-nos inferir, né, seguir adiante que, independente da prática corporal a ser praticada, é preciso se manter sempre hidratado. Vamos achar aqui se tem alguma coisa sobre hidratação. Olha aqui... Manter-se bem hidratado. Opa, já falou no texto. Então, toda palavra, tudo que você olhar aqui, tem que voltar para o texto, tá? Não é o que você está pensando, é o que o texto está falando. Certo? Então, estaria correta, claro. Independente da prática escolhida, é necessário fazer alongamento antes e aquecimento depois. Vamos ver se a gente acha o alongamento e aquecimento aqui. Por quê, gente? Quando você vai fazer aquecimento e alongamento, tá? Quando você vai fazer uma atividade esportiva, você tem que fazer um aquecimento ou alongamento. Tudo depende do clima. Se hoje está muito frio, por exemplo, se eu for fazer um alongamento, né, se eu fizer um alongamento antes de aquecer, eu posso me machucar. Porque meus músculos estão vasocontraídos. Né? Se eu puxar minha perna com toda a força aqui, eu posso romper algumas fibras musculares. Tá? Então, por isso que eu realizo um aquecimento antes, depois eu realizo o alongamento. Se está calor, já meus músculos estão todos com os vasos dilatados, já está calor, está quente, eu posso realmente fazer diretamente um alongamento, sem problema nenhum. Mas aqui na questão está dizendo assim, fazer um alongamento antes, daí tudo bem, e aquecimento depois. Não, se você for fazer um aquecimento, você tem que fazer o aquecimento antes do alongamento. Ponto. C. Dependendo da prática corporal escolhida, esta exigirá ou não cuidados com a segurança do praticante. Ou não. Exigirá ou não? Não, vai exigir sempre cuidados, tem que ter cuidado com o corpo. Repito, vai fazer uma atividade física, consulte um profissional antes. D. Independente da atividade escolhida, é preciso cuidar porque não há prática corporal que não ofereça risco à saúde. Será?
Então, toda prática corporal tem risco à saúde? Teoricamente. Porque se você vai realizar uma prática corporal mais simples que for um alongamento, você pode sim ter algumas lesões, como eu falei, das fibras musculares, mas não que vai correr risco à sua saúde total. Tá? Dependendo do obstáculo a ser vencido, é preciso chamar os bombeiros, por isso deve ser praticar exercícios com o celular. Sempre com o celular no bolso, tá? Ou tirando foto, ou correndo com o celularzinho aqui. Não, isso aí não falou no texto, não. Falou uma coisa sobre bombeiros ali, tomar cuidado, né? Os bombeiros, qualquer coisa, chame o SAMU, chame o SIAT, mas não que você deve correr com o celular ou realizar exercícios com o celular, tudo bem? Questão 5, uma questão bem trabalhosinha, mas bem tranquila, falando sobre porcentagem, só você comparar, bem simples, tá? Então, a pesquisa realizada referente à prática dos esportes trouxe dados importantes sobre a saúde do brasileiro. O gráfico acima traz os resultados para a pergunta. As pessoas que não praticam, então olha a pergunta, então vamos ler o enunciado com atenção de novo. As pessoas que não praticam têm consciência dos riscos da vida sedentária? E nos leva a deduzir que cerca de 17% das pessoas não têm consciência e por isso não pratica, nem querem tomar consciência. Então tem coisas que eles completaram aqui que não tem necessidade para a questão. Então, 17% das pessoas não têm consciência. Vamos voltar lá. 17% das pessoas não têm consciência e por isso não praticam. Mas por que falou aqui? E nem querem tomar consciência. Não está dizendo nada no gráfico, ele só falou que as pessoas não praticam. Pronto, mas não é esse negócio de tomar consciência, então está errado. B. Cerca de 80% das pessoas têm consciência dos riscos de uma vida sedentária sem sequer ter uma justificativa. 80%, vamos achar 80%? Não estou vendo nenhum 80% aqui, então não está errado. Volta para cá. Cerca de 12% das pessoas têm consciência, mas não gostam e não têm interesse na prática de atividades físicas. Volta aqui, 12%. Tá? O que mais assemelha aqui, perto dos 12%. Sim, mas não gostam de praticar esportes ou atividade física. Simplesmente isso. Tá? As pessoas gostam, elas têm consciência, mas não gostam. É simples. A maioria das pessoas são assim. Você tem consciência que você tem que fazer isso, mas não gosta. Tá? É engraçado, né? Cerca de 30% das pessoas afirma que é ter consciência, mas não conseguir lidar com a falta de tempo, falta de espaço em suas agendas. Aonde está escrito agenda aqui? Aqui está falando sobre falta de tempo. Ó. Sim, mas não tem tempo para a prática. Não está falando de agenda, não está falando de nada. Tudo bem? E cerca de 8% das pessoas gostariam de praticar atividade física, mas usam a falta de condições financeiras como disputa. 8%, vamos ver aqui. 5%, 5%. Então não são 8%. Que tem, sim, elas sabem, né, que tem que praticar exercício físico e tal, mas dizem que não tem condições financeiras. Simplesmente 5% e não, como diz aqui, 8%. Tranquilo? Leia com atenção sempre. Questão 6. Saiba quais são as consequências do sedentarismo. Então, o texto inteiro está nos informando que você tem que cuidar do sedentarismo, que o sedentarismo ele é simplesmente a falta de atividade física. Tá? Vamos para a questão onde a gente resolve. Tá? Se entre as consequências do sedentarismo cabe às pessoas a aumentar a inatividade física para diminuir a saúde. Se aumentar a inatividade física, ou seja, você não realizar mais nada, você só vai adquirir calorias e uma hora você vai poder sair do sedentarismo, mas chegar numa obesidade. Então, não tem nexo, né? B. Subir as escadas a pé para evitar ficar preso no elevador. Será que são... Só isso vai mudar a sua sequência do sedentarismo, né? Você vai sair do sedentarismo só se você subir as escadas para evitar ficar preso no elevador. Se você colocar para mim assim, que vai subir as escadas para melhorar a sua saúde, não ficar utilizando tanto o elevador, mas só para ficar preso no elevador, utilizar as escadas porque você tem medo de que despenque o elevador. Nada a ver, né? C. Praticar atividades físicas a fim de diminuir o risco de doenças. Ó, a mais coerente até agora. Sim. Praticar o sedentarismo, pois esse é o quarto principal fator de risco de morte no mundo. Será? Será que ele, praticar sedentarismo, praticar o sedentarismo? Como é que você pratica o sedentarismo? Eu vou praticar o sedentarismo, então, vou ficar só deitado. Praticar o sedentarismo, né? Então você tem que praticar exercícios físicos para sair do sedentarismo, não praticar o sedentarismo. Se fosse assim, a coisa mais fácil de praticar no mundo é o sedentarismo, é ficar só em casa, sentado e dormindo, né? Assistindo televisão e comendo pipoca. Tudo bem? E promove a ausência ou diminuição da atividade física para, assim, evitar o sedentarismo, né? Promover a ausência ou diminuição da atividade física. Promover a ausência ou diminuição da atividade física, tá? Então, evitando o sedentarismo. Talvez essa aqui teria, né, um pouquinho de nexo, mas aqui está mais completa, como sempre comento com vocês.
praticar atividades físicas a fim de diminuir o risco de doenças. Por quê? Quando você é sedentário, uma pessoa sedentária, ela não realiza atividade física, simples. Mas uma pessoa sedentária, ela pode chegar à obesidade. Concorda comigo? Quanto mais caloria, mais você ingere e mais você acumula e você pode chegar à obesidade. Tá? Só para finalizar, essa questão 7, tá? Um quadrinho lá falando sobre incentivar a prática esportiva, participe da vida do seu filho, tá? Tempo limitado de TV, computador e videogame. Hoje em dia, a facilidade da vida moderna, né, nossa vida contemporânea, faz com que, se a gente for buscar pão na esquina, a gente vai de carro. Né? Ultimamente as pessoas iam de a pé, antigamente as pessoas iam de bicicleta, concordam? Então vamos lá. A Unimed, preocupada com os resultados dos recentes estudos do Ministério da Saúde, criou uma cartilha para orientar pais e filhos sobre obesidade na adolescência. No painel acima, a Unimed traz algumas dicas. A partir daí, depende-se que a prática de atividade física na adolescência gera adultos inativos e desestimulados a qualquer tipo de prática. Lembrem, a Organização Mundial de Saúde diz que se você é um adolescente ou um jovem ativo, você vai ser, né, consequentemente, você vai ser um adulto ativo. Então é uma probabilidade muito maior de você ser ativo também, se na tua adolescência você foi ativo. Tá? Então gera uma inativos, desestimulado a qualquer tipo de prática. Nada a ver, né? B. A prática de atividade física na adolescência olha a palavrinha, não interfere no equilíbrio entre a quantidade digerida e gasto de calorias. Claro que interfere. Então, olha o não aparecendo de novo. C. O tempo de qualidade é desnecessário. Assim, é permitida a permanência prolongada entre frentes de computadores, celulares e televisão. Então, o tempo de qualidade é desnecessário. Então, como assim? Quanto mais tempo você fica na frente da televisão, quanto mais tempo você fica no computador, você gasta menos caloria, você está em estado de repouso. Tá? Então, você vai comer, uma hora você vai ter que se alimentar, então você vai adquirir calorias, essas calorias não vão ser gastas. Aí, por isso, tem um acúmulo e pode chegar à obesidade. Fica ligado? Tá? D. O tempo de qualidade não precisa ser construído com a prática de atividade ao ar livre, por meio de atividades individuais ou coletivas. Qual que é o problema de você praticar uma atividade ao ar livre? Né? Está falando aqui na cartilha que você tem que praticar com seu pai, né? Andar de bicicleta, correr no parque, né? Na sua casa, no fundo do quintal da sua casa. Então, sim, né? tem a ver. E a relação pai e filho, então estamos falando sobre a cartilha da Unimed, lembrem. A relação pai e filho, no que se diz respeito à prática de exercícios, é de suma importância, pois o adolescente se sente estimulado a manter hábitos saudáveis. Então, lembra que eu comentei? Se você tem um pai ou uma mãe, um parente que já é saudável, que tem hábitos saudáveis, que tem hábitos de praticar exercícios físicos, você vai começar a olhar aqueles hábitos saudáveis e futuramente também adquirir os mesmos hábitos saudáveis e acompanhar esse teu parente, esse pai, essa mãe, acompanhar ele nos exercícios e se tornar talvez um adulto também ativo. Tudo bem? Tranquilo? Então, fechou nossas questõezinhas aqui. Qualquer dúvida, nos procurem. Estou aqui à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas e sempre que precisar, pode contar com o professor G. Tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!